Pouco mais de um mês após o assassinato do ex-prefeito de São Pedro, Miguel Cabral, a viúva, a Janaína Soares, ela conversou pela primeira vez com uma equipe de televisão. O repórter Ranilson Oliveira e com as imagens de Elias Fernandes, o nosso repórter cinematográfico, os dois estiveram cara a cara com a mulher do homem que foi executado em praça pública aqui em Natal. Veja. Uma mulher cuidadosa nas palavras. Ele era um homem marcado para morrer. Miguel não merecia morrer, ainda mais da forma que foi. Me ajuda! E que não esquece de tudo o que viveu ao lado do marido. Além de ser meu esposo, ele era meu grande amigo. A gente era confidente, não existia segredos, a gente era amigo. Né? E hoje eu não sinto só a falta do pai dos meus filhos, eu sinto a falta de um grande amigo. Foram os 18 anos mais felizes que eu vivi na minha vida. Né? Então eu vivi a metade da minha idade quando eu conheci ele, com ele. Miguel é uma pessoa assim que vai passar os anos e nunca vai ser esquecido. Né? Os filhos dele, em cada um ficou um pouco de Miguel. Miguel me ensinou muito, eu aprendi a ser essa pessoa solícita ao povo, né? Amiga, leal, foi isso que ele me ensinou. Então, eu e Miguel, a gente tem uma amizade linda, além de um casamento. Há exatos 37 dias, Janaína Soares recebeu a notícia que mudaria para sempre a vida dela, dos filhos e de toda uma cidade. Em uma entrevista exclusiva concedida pela ex-primeira-dama do município de São Pedro do Potengi, ela fala sobre a saudade e da última vez que conversou com o marido. Eu estava em casa, inclusive era o aniversário do pai dele. À tarde ele, tudo normal, o que ele sempre fazia. À tarde ele saiu, disse: minha filha, eu vou sair para resolver umas coisas. 6h30 eu volto para ele pegar com os meninos para a gente ir para casa de painho. Eu disse: tá certo. Tudo normal, 6h15 da noite eu recebi a notícia. Né? Fui para o hospital, onde recebi que ele tinha vindo a óbito. E foi um dos piores dias da minha vida. Janaína Soares foi casada durante 18 anos com Miguel Cabral Nasser. Eles tiveram 3 filhos, mas a relação acabou no começo da noite do último dia 3 de fevereiro, quando o ex-prefeito foi surpreendido por criminosos armados que chegaram atirando. Dias depois, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de envolvimento no crime. Mas, apesar disso, durante a nossa conversa, a empresária prefere não falar sobre as investigações, talvez pelo fato de 2 suspeitos ainda estarem foragidos. Miguel, recebia algum tipo de ameaça? Ele chegou a conversar com você alguma coisa a respeito desse sentido? Eu deixo para a polícia investigar. Ele era um homem marcado para morrer. Miguel não merecia morrer, ainda mais da forma que foi. Durante a entrevista, a mulher de 35 anos prefere falar do cuidado que Miguel Cabral tinha com a população mais humilde da cidade onde nasceu e se criou. O povo lá, Miguel, que nem eu falei, foi um pai para eles. Né? Onde as pessoas que não tinham esperança, via a esperança em Miguel. Hoje a gente vê nítido no olhar das pessoas a saudade, a falta de Miguel. Eu pude sentir isso na missa. Saí de lá com o coração cheio de esperança e de amor. Né? Receber aquele carinho da população, me dando apoio. Eu sou muito grata a todos os amigos que fiz em São Pedro ao lado de Miguel. Além de um grande pai, um grande esposo, amigo e um gestor de um coração enorme. Um pai de toda uma cidade vai ficar órfão, né, hoje. Ele tinha muito amor por São Pedro,
Eu acho que depois da família dele, dos filhos dele, quem ele mais amava era aquela cidade. Desde que o ex-prefeito Miguel Cabral foi assassinado após ter sido baleado bem aqui nesse ponto da Avenida Campos Sales, no bairro de Petrópolis, na zona leste de Natal, a viúva e os filhos ficaram um pouco mais reservados. Mas na última sexta-feira, a Janaína teve que voltar à cidade de São Pedro para a celebração da missa de 1 mês da morte do marido. O evento foi marcado pela emoção, pela revolta e pela saudade. Centenas de moradores participaram da missa de 30 dias da morte de Miguel Cabral. A celebração aconteceu em frente à igreja matriz da cidade de São Pedro. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, a família recebe o carinho do povo. As investigações da Polícia Civil continuam para tentar prender os outros 2 suspeitos de envolvimento no crime que ainda estão foragidos. Reportagem exclusiva do nosso Patrulha da Cidade. Parabenizar aí ao nosso Ranilson Oliveira, que fez a matéria, não é? O repórter cinematográfico, nosso Elias, que também fez as imagens. Agradecer à viúva de Miguel a gentileza e a confiança de conversar somente com a nossa equipe. É a primeira vez que ela fala, é a primeira vez que ela recebe a imprensa em sua casa, onde fez os relatos. Muito reticente, você pode perceber. Ela diz que era confidente de Miguel, mas ela não diz, por exemplo, se Miguel já tinha relatado alguma ameaça. Quem seria essa pessoa que estaria o ameaçando e o porquê? Você lembra, inclusive, a gente tem um vídeo do momento em que aconteceu o crime, em que na hora que ele recebe os disparos, ele fala um nome. Ele grita o nome de um conhecido da polícia, né, que tem o apelido de Pamonha. Pamonha, foi Pamonha que me matou. A polícia, quando apresentou os 2 presos, não é? Os 2 que foram detidos e apresentados em uma coletiva de imprensa, a polícia, os delegados, os investigadores dizem que o Pamonha não tinha participação, que o Pamonha não teve nada a ver, que não tem até agora. Até o presente momento, a polícia não pode afirmar se realmente o Pamonha seria o mentor intelectual, não é? Seria o mandante do crime, ou se ele estaria no local. A polícia diz que não sabe e que até o presente momento não tem essa informação da participação do Pamonha nesse caso. Mas por que é que Miguel falou esse nome? Por que é que ele gritou? Foi a primeira pessoa, o primeiro nome que ele citou na hora. Quem me matou foi Pamonha. Mas a Janaína prefere ficar no silêncio. Eu não conversei com ela, foi Ranilson quem esteve lá, mas eu tenho informação, tá? E amigos em comum, que ela está com medo. Ela está andando, ela e os filhos, com uma segurança, com uma escolta particular, que temem pela própria vida. A informação que também chegou até a nossa produção é que para a realização da missa de 30º dia, foi montado um grande esquema de segurança para que as pessoas, os familiares, não só... Olha a multidão que tinha lá, coloca na tela cheia, vai. Olha a multidão que tinha lá. Todo esse povo que estava numa praça pública, que estava na rua. Imagina se aparece algum atirador aí, um maluco, um irresponsável e dá um tiro aí. Não é? Então diz que foi montado um grande aparato, um esquema de segurança particular, pessoal, contratado pela família, pelos amigos ali, os admiradores de Miguel, que era amado e odiado pelos seus adversários, não é? Lá em São Pedro. E a informação que eu tenho é que a Janaína está andando com segurança. Os filhos para ir para a escola acompanhados de segurança, com medo. Sobre os 2 foragidos, ela preferiu não falar. Ela preferiu não falar sobre as prisões que aconteceram. Então vamos continuar acompanhando esse caso, não é? Que ainda não foi concluído, porque existem 2 foragidos, e esperar que realmente a polícia possa concluir e prender os envolvidos, tanto mandantes quanto os atiradores, os executores desse crime que chocou São Pedro e toda a região do Potengi.